Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Hoje o nosso foco é uma imagem bíblica, assim, muito poderosa, né? Que atravessa os séculos. Jesus como o bom pastor. Olha, a gente está com uma análise teológica bem detalhada em mãos, viu? Baseada lá no capítulo 10 do Evangelho de João. E a ideia é explorar os símbolos, os ensinamentos, o peso todo dessa metáfora, sabe? O pastor, as ovelhas, a porta, o aprisco. Qual que é a nossa missão aqui hoje? É tentar entender o que essa imagem toda realmente comunica, né? E como essa análise específica que a gente tem diferencia o bom pastor de outras figuras que aparecem no texto. O ponto de partida já é forte, lá em João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, acho que a gente precisa ter clareza sobre o que significa pastor nesse contexto bíblico, né? O material que a gente está usando nos leva numa viagem, assim, do Antigo para o Novo Testamento. Exatamente. No Antigo Testamento, a palavra hebraica raé, e ela aparece, muitas vezes, 77 vezes, segundo a fonte. E geralmente no sentido literal mesmo, de alguém que cuida de rebanhos. Era uma atividade central, né, na cultura de Israel. E Deus usou essa imagem, que era familiar para eles, para transmitir verdades espirituais bem profundas. Figuras como Jacó, Davi, eles se referiram a Deus como seu pastor. E salmos, né, como o 23, o Senhor é meu pastor, e o 80, eles solidificam essa imagem de Deus cuidando de Israel como seu rebanho. Uhum. E essa ideia, ela evolui no Novo Testamento, então, com a palavra grega poimen. Como que ela é usada ali? Pois é, poimen também tem o sentido literal. Por exemplo, lá em Mateus 9,36, Jesus olha para as multidões e as vê como ovelhas que não têm pastor, literalmente sem guia. Mas o ponto crucial, claro, é como ela se aplica metaforicamente a Jesus. Em Marcos 6,34, ele alimenta a multidão, uma ação pastoral clara, né, como o estudo aponta, e, óbvio, a declaração direta em João 10, eu sou o bom pastor. O livro de Hebreus o chama de grande pastor das ovelhas, e Pedro se refere a ele como o sumo pastor. São referências que estão no material. Interessante essa progressão, do literal para o divino, né? E o material também menciona que poimen é aplicada a líderes na igreja, certo? Como lá em Efésios 4:11, parece que tem uma linha aí, conectando o pastor do campo, Deus, Jesus e aí os líderes espirituais. Precisamente. A essência é sempre essa: cuidado, alimentação espiritual e proteção. Agora, tem uma observação interessante no material que a gente analisou sobre a aplicação desse termo a líderes. Embora mencione que existiam pastoras literais de animais lá no Antigo Testamento, a interpretação que é apresentada para esse ofício espiritual de pastor, poimen, no Novo Testamento, bom, ela se baseia nos exemplos dos apóstolos, dos presbíteros que a gente encontra nos textos, e foca em figuras masculinas. O estudo ressalta que isso indicaria, para eles, papéis distintos dentro da igreja primitiva, não uma questão de valor ou inferioridade, sabe? Eles até mencionam a estrutura da denominação deles como exemplo, com pastores auxiliares ajudando nesse cuidado. É uma interpretação específica que está nessa análise que a gente leu. Entendi, é uma leitura específica do texto, então. Voltando ao centro da questão, Jesus como o modelo supremo de pastor. O que, segundo essa análise de João 10, o qualifica como o bom pastor? Quais seriam as marcas distintivas dele? O material destaca algumas características que são fundamentais. A primeira, e talvez a mais impactante mesmo, é que ele dá a vida pelas ovelhas. Isso está lá em João 10:11. E isso aponta direto para o sacrifício redentor, né? A análise que a gente viu conecta isso a 3 dimensões. Primeiro, o amor sacrificial, citando João 3,16 como pano de fundo. Segundo, a proteção extrema, o pastor que se coloca entre as ovelhas e o perigo, sabe? E terceiro, a substituição, a ideia do sacrifício vicário, onde ele morre no lugar delas. Nossa, essa ideia de morrer no lugar das ovelhas é realmente central na teologia cristã, que o texto está explorando, não é? E quem seriam essas ovelhas para quem ele dá a vida, na perspectiva dessa fonte? Sim, é um ponto crucial mesmo. E aqui a discussão teológica ela se aprofunda um pouco.
O material argumenta contra visões como a da expiação limitada. Aquela ideia de que Cristo morreu só por um grupo pré-selecionado, sabe? A posição defendida ali é que o sacrifício foi por todos, mas tornam-se suas ovelhas aqueles que respondem conscientemente e o aceitam. Eles usam a parábola da ovelha perdida, lá de Lucas 15, para mostrar que o desejo divino é que ninguém se perca. Reforça a ideia de uma oferta universal, mas que precisa de uma resposta pessoal. Entendi. Então a ênfase do material é nessa resposta individual à oferta universal de salvação. Ok. Além de dar a vida, que outras características definem o bom pastor nessa leitura de João 10? Outro ponto-chave é, ele conhece as suas ovelhas. Está lá em João 10, 14 e 27. E não é um conhecimento superficial, não. É um relacionamento íntimo, pessoal mesmo. A fonte até compartilha uma história interessante, atribuída a um tal de Gary Birch, sobre pastores beduínos, onde ovelhas de um rebanho todo misturado teriam reconhecido e seguido apenas a melodia específica tocada na flauta pelo filho do seu pastor. Imagina! Nossa, que imagem poderosa! Mostra um reconhecimento muito íntimo, quase pessoal, né? Impressionante. Exato. Ilustra bem esse reconhecimento mútuo. E isso é conectado lá no estudo ao consolo do Salmo 23, sabe? Refrigera minha alma, tu estás comigo. A segurança que vem da presença e do conhecimento do pastor. Faz todo sentido. E sobre a liderança, a orientação, como ele guia? Isso. Ele guia as suas ovelhas. João 10.4 diz que o pastor vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. A análise associa essa orientação primordialmente à palavra de Deus. Menciona até o exemplo do apóstolo Paulo, lá em Atos 20, que ensinava todo o conselho de Deus sem reter nada. E a questão de buscar as que se perdem? A gente já falou um pouquinho de Lucas 15. Sim, exato. Além daquela parábola famosa, João 10.16 menciona outras ovelhas que não são deste aprisco. A interpretação apresentada ali é que isso se refere à inclusão dos não-judeus no plano de Deus, ampliando o rebanho. Mas o ponto central é o interesse ativo, sabe? Incansável do pastor pela ovelha que se desgarra. E o material usa isso de novo para argumentar contra qualquer ideia de fatalismo, tipo, a ovelha pode até se afastar por escolha própria, mas o pastor demonstra interesse em buscá-la. Apresentam isso como uma mensagem de esperança, né? Para quem talvez esteja afastado. Entendi. Falamos do pastor, das ovelhas. Mas e o cenário? O aprisco e a porta também são símbolos muito fortes em João 10, né? O que essa análise que a gente tem diz sobre eles? Olha, o aprisco é retratado como o lugar de segurança, de comunidade, de pertencimento. A descrição histórica que o material traz é de cercados, muitas vezes feitos de pedra, construídos em lugares altos para proteger mesmo, com uma única entrada. E essa entrada, ela é fundamental. E aí entra aquela declaração fortíssima de Jesus. Eu sou a porta. Está lá em João 10, versículos 7 e 9. Exatamente. E a análise que a gente tem em mãos, ela realmente sublinha a exclusividade dessa afirmação. Jesus como a única porta de acesso à salvação e ao aprisco. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É direto. Eles citam outros textos para reforçar isso, como Atos 4,12, né? Nenhum outro nome há. E 1 Timóteo 2,5, um só mediador. A ideia de que a salvação é exclusivamente através de Jesus é apresentada como uma verdade central, inegociável mesmo, na fonte que a gente está vendo. Bem enfático mesmo. E aquela parte que às vezes intriga, sobre entrará e sairá e achará pastagens. Como o material interpreta isso? A leitura proposta ali é que isso descreve a vida plena que se encontra através dessa porta. Ou seja, salvação, o entrar na segurança do aprisco. Liberdade, o entrar e sair sob o olhar cuidadoso do pastor, não é um aprisionamento, sabe? E provisão, o achar pastagens, que eca o Salmo 203.1, nada me faltará. É a vida abundante que o bom pastor oferece, contrastando com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ah, interessante essa leitura da liberdade com segurança e provisão. E essa imagem do bom pastor fica ainda mais nítida quando o texto a contrasta com outras figuras, né? O material discute bastante o mercenário. Sim, discute.
E faz uma ressalva importante logo de cara. A ideia não é usar essa distinção como uma arma para ficar criticando líderes por aí levianamente, sabe? Mas sim para entender o padrão divino, o modelo. O bom pastor, como a gente viu, ele tem legitimidade porque entra pela porta, ele é reconhecido pelas ovelhas, ele guia, protege e no fim se sacrifica. A fonte até conecta a legitimidade de um líder humano à conversão genuína, chamado divino e reconhecimento pela igreja local. Já o mercenário, ou o assalariado, como está lá em João 10, 12, 13, ele não tem vínculo real com as ovelhas, ele trabalha pelo pagamento, pelo salário. Aí quando o perigo surge, o lobo, ele foge. Por quê? Porque o interesse primário dele é a autopreservação, não o bem-estar do rebanho. Ele não é o dono, né? Faz todo sentido o contraste. Ele não tem o mesmo investimento emocional e espiritual, digamos assim. E os lobos vorazes, quem eles representam nessa leitura que estamos analisando? A identificação no material é bem direta. São os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que distorcem ou falsificam a palavra de Deus. Mencionam algumas características que o estudo aponta para identificar essas figuras. Eles agem por interesse próprio, buscam autoexaltação, têm dificuldade em se submeter à liderança legítima. A fonte até afirma que um bom líder primeiro aprende a ser liderado, achei interessante isso. Eles também causam divisões, citam Judas 19, introduzem misticismos estranhos à fé bíblica e, um ponto crucial, eles negligenciam ou distorcem as escrituras sagradas. E essa distorção das escrituras, como ela se manifesta? Uma forma de distorção que o material destaca bastante é a prática de ressignificar textos bíblicos. Ou seja, pegar um texto e torcer o sentido original para ele se encaixar em ideias pré-concebidas, em vez de deixar a escritura moldar a crença e conduzir a uma vida de piedade, de santidade. O alerta é bem claro ali. Se o ensino de alguém não leva à santidade, não está vindo de um verdadeiro pastor, segundo essa perspectiva. É uma advertência bem séria sobre a importância da fidelidade ao ensino original, pelo que o material indica, né? Então tá, o que a gente leva dessa exploração toda? Temos essa figura central, poderosa, de Jesus como bom pastor. Aquele que conhece intimamente, guia ativamente, protege sacrificialmente, busca incansavelmente e o mais radical, dá a própria vida por suas ovelhas. Ele se apresenta como a única porta para o aprisco, esse espaço de segurança, de liberdade, de provisão. E essa imagem toda positiva é realçada pelo contraste forte com o mercenário, que é egoísta, e os lobos, que são enganadores. Exato. E o ponto final que a análise enfatiza é o consolo, sabe? A segurança profunda que essa metáfora oferece para quem crê. A ideia de ter um pastor divino que cuida da alma. E a alma aqui entendida no material como mente, emoções, vontade. Um cuidado integral. E que veio não apenas para dar vida, mas vida em abundância, como diz João 10:10. Isso é colocado em contraste direto com a realidade de quem vive sem esse pastor. Uma vida que, segundo o texto, pode ser marcada por aflições, por vazio, por falta de direção. E fica uma reflexão interessante para a gente, né? Especialmente porque o material ressalta tanto o pastor buscando ativamente, quanto as ovelhas conhecendo a voz dele. No mundo como o nosso, com tantas vozes competindo pela nossa atenção, tantas mensagens chegando o tempo todo, o que significa, na prática, hoje, discernir a voz específica do bom pastor? Como é que a gente distingue o chamado e a orientação dele em meio a tanto ruído dos estranhos ou, quem sabe, dos interesses dos mercenários? Fica aí algo para a gente pensar, né? E com essa reflexão, então, a gente conclui nossa análise sobre o bom pastor e suas ovelhas baseada no material que a gente explorou hoje. Esperamos que tenha sido esclarecedor para quem nos ouve. Até a próxima!